Queridos, essa é uma data tão importante no nosso calendário. E alguém vai dizer assim, é mais importante que o Natal? Não sei se é mais importante que o Natal, porque Jesus não teria morrido se ele não tivesse primeiro nascido. Mas é uma data que precisamos de entendimento, sabe? E o meu sonho não é uma igreja de evangélicos. O meu sonho é uma igreja de pessoas que nasceram de novo em Jesus e que conheceram a sua palavra. Deus está contido na Bíblia? Eu creio que sim e não, porque a Bíblia não é capaz de contê-lo. Mas a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia traz todas as verdades de Deus que nós precisamos para viver os nossos dias aqui nessa terra. A Bíblia traz todos os ensinamentos que nós precisamos para guiar a nossa vida aqui e sermos guiados por Ele. Não que Deus seja contido na Bíblia, mas a Bíblia contém Ele. Mas Ele extrapola tudo que nós podemos imaginar. E não tem nada mais importante quando eu olho para vocês do que entender que vocês são pessoas que o Senhor escolheu chamar de depósito do tesouro sagrado. Se você tiver o entendimento que você é um depósito de algo tão sagrado, tão importante, jamais a sua vida será como ela foi um dia. Jamais ela será como ela foi no passado. Sim, nós somos pessoas normais, de carne e osso, que faz coisa certa, coisa errada, solta pum, faz qualquer coisa que outro ser humano faça. Sim, nós somos. Mas nós, num outro sentido, habitamos nas regiões celestiais com Ele, com Cristo Jesus. Sabe, quando você olha para alguém e acha esse alguém, uau, queria ser igual a esse cara, tente primeiro entender quem ele foi. Quando nós olhamos Jesus como o leão, precisamos conhecer o Jesus que foi o Cordeiro que se entregou pelo mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu quero que nessa noite você não vá embora daqui sem uma visão de Jesus, o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque logo após o entendimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se revela como o leão na sua vida. E ele vai rugir. E quando o rei das selvas ruge, não tem nenhum outro que tenta disputar com ele. Não tem nenhum. Que a nossa Páscoa seja carregada do que Deus deseja ministrar sobre nós. Sabe, porque todo ano deve ser igual, mas todo ano também deve ser diferente. Porque há novidade de vida. Deus tem novidade para mim e para você. Amém? Deus tem algo novo para renovar em nós. Para renovar em nós. Talvez para alguém seja um start de algo tão novo e tão poderoso para marcar a tua vida, para não ser mais a mesma vida de antes. Mas para alguém Deus deseja renovar aquilo que um dia já foi uma verdade poderosa e que por algum motivo ficou adormecido pelo tempo. Que nós não sejamos aqueles que estão dormindo. Que nós não sejamos aqueles que estão adormecidos. Que nós não sejamos os que estão com as suas lâmpadas apagadas. Nós não sejamos aqueles que não têm azeite. Mas que em nós haja um entendimento da palavra de Deus, porque Ele te dotou de inteligência. Mas que também venha sobre nós a sabedoria da parte dEle. Você pode ser alguém muito inteligente, mas se você não tiver a sabedoria de Deus, você vai perecer. Em Lucas capítulo 24, eu quero fazer com vocês um flashback. Então a gente vai começar de trás para frente. Lucas capítulo 24, nós vamos ler apenas alguns versículos. Vamos começar a partir do 29. Amém, queridos? Lucas 24, 29 diz assim: E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu.
Abriram-se-lhes então os olhos e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Até aí tá bom. 2 discípulos a caminho de Emaús, talvez você já ouviu essa história, já leu. E eles estavam andando, falando e se lamentando da morte de Jesus. Poxa, mas Jesus não podia ter morrido. Jesus não podia ter feito isso com a gente. Não é justo isso. Jesus era o nosso libertador, era Ele que iria remir Israel. E aparece Jesus e começa a andar junto com eles. E eles começam a contar para Jesus porque eles não identificam Jesus. E eles começam a falar para Jesus que Jesus tinha morrido. Olha que louco isso. E eles começam a falar para Jesus: você não sabe o que está acontecendo, você não viu o que aconteceu? Poxa, era para ele ser o nosso Redentor, era para ele ser aquele que iria remir Israel. E começam a se lamentar para Jesus, porque já não são mais capazes de reconhecer o Jesus ressurreto. Não são capazes de entender quem andava do lado deles durante todo aquele tempo, aquela caminhada. E eu quis ler esses versículos porque isso me chama sempre muito a atenção. A mesa de Jesus sempre chama a atenção. Porque até então, eles caminharam aqui, eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quanto tempo, não sei exatamente porque a Bíblia não fala, mas na hora que eles falam: olha, já está tarde, fica com a gente, dorme aqui conosco, come com a gente, amanhã você continua, porque ele fez menção que ia para outro lado. E Jesus aceita. E na hora que Jesus pega o pão, dá graças e reparte, naquele mesmo momento eles são capazes de identificar Jesus. Porque o partir do pão de Jesus era só ele que fazia daquele jeito. Só Jesus repartia o pão daquele jeito. Naquela hora, os olhos deles são abertos. Naquela hora, então, Jesus também some da frente deles, porque ele precisava continuar o que estava escrito. Porque muitas vezes nós estamos andando e nos vemos na mesma situação que esses 2 discípulos a caminho de Emaús, e nós estamos na mesma situação. A gente até foi no culto de domingo passado, mas a gente está andando e não estamos percebendo que é Jesus andando conosco. Porque nós talvez precisamos de algo mais palpável para ver Jesus andando conosco. Porque é que muitas vezes estamos exatamente na mesma situação. Porque é que muitas vezes nada muda, semana após semana, porque precisamos ver Jesus. Amém, queridos? Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos ser evangélicos. Nós precisamos ver Jesus. Muitos amigos nossos católicos passaram aí o período da quaresma, não comeram carne, passaram o período de uma semana lembrando a morte de Jesus, fizeram procissão, fizeram tantas coisas aonde eles trouxeram a mente dele, do jeito que eles aprenderam, trouxeram à sua mente aquilo que dá esperança. A minha pergunta para você hoje é: o que você fez nos últimos 40 dias que te traz a esperança? A minha pergunta é: o que você fez nos últimos 7 dias que te traz a esperança? Queridos, de uma vez por todas, não, que hoje talvez você vá embora daqui e não seja mais um evangélico. Que talvez hoje você vá embora daqui como um filho de Deus, que almeja pela presença do Pai.
como um filho amado que tem saudade da presença do Pai, porque quando ele fica um pouco longe, quando você se distancia um pouco dele, ao invés de você andar mais para trás, o que é tão comum, quando nos afastamos da presença de Deus, do seu Espírito Santo, aí vamos de abismo em abismo, nos afastando, mas que não, a partir de hoje, quando algo acontecer, que nós possamos ter saudade da presença do Pai. Mas olha, isso não vai acontecer porque você veio aqui hoje. O hoje pode ser uma chave que vai virar algo na tua vida, para um processo que começa amanhã de manhã. O hoje pode ser determinante para você tomar uma decisão para o teu coração. O hoje pode ser fundamental para você fazer uma escolha de vida, para que a partir de amanhã você corresponda àquilo que você decidiu. Sim ou não? Para que você corresponda com a sua própria decisão de seguir o Mestre, de andar do lado de Jesus. Quando Jesus morre, já não reconhecemos mais Ele. Quando nós matamos Jesus dentro de nós, por algum motivo, então já não somos capazes de reconhecer Ele naturalmente. Mas Ele sabe disso. A boa notícia é que Ele sabe bem disso. E Ele prepara uma mesa para mais uma vez fazer de novo tudo novo. Para mais uma vez partir o pão com você. E você então vai reconhecer que é Ele que está do seu lado. Então vamos reconhecer mais uma vez. Que a nossa Páscoa não fique na Páscoa dos pagãos, onde nós compramos, ajudamos a girar a economia, isso é até bom. Nós compramos ovinhos de Páscoa, nós escondemos para os nossos filhinhos, e nós então vivemos assim, e a prioridade nossa já não é mais o encontro com Ele. Não fazemos procissão, não fazemos quaresma, mas precisamos decidir por Jesus como o primeiro da nossa vida. Queridos, nós não vamos decidir que Jesus é o primeiro da nossa vida, impondo algo físico e natural, mas será algo para você e para toda a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Sabe por que acontece isso? Porque quando você crê no Senhor Jesus, a sua vida começa a mudar, as suas atitudes começam a mudar, e as pessoas que estão com você começam a reconhecer a decisão que você tomou e falam: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu sei que você nunca conseguiria fazer isso sozinho, e você vai dizer: eu tomei uma decisão por Jesus, e é Ele que está fazendo em mim. É Ele que está fazendo em nós. Amém, queridos? Portanto, se você tem medo de se apegar a essa promessa, se você ouve essa promessa, você lê essa promessa e fala: acho que isso não é para mim, se examine, olhe para dentro de você e veja se não é só você fugindo da responsabilidade dessa promessa. Toda promessa tem uma condicionante: se fizermos isso, teremos aquilo. Leia Deuteronômio 28. Se fizermos, Ele fará. Se a tua casa ainda não recebeu a Cristo, comece a pedir ao Senhor: me ajude, Espírito Santo, me ajude. Amém, queridos? Talvez é para alguém essa palavra aqui, para mim, para você. Me ajude, Espírito Santo, eu preciso ser um porta-voz, eu preciso ser um espelho da Tua presença. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 12. Jesus, aquele que quando parte o pão, então, é reconhecido.
está aqui com os seus discípulos, e nós vamos ler alguns versículos. Marcos capítulo 14, versículo 12 em diante, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dize ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo imobiliado e preparado, e preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes um após o outro: Porventura sou eu, Senhor? E o outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu-lhe. E disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí. Jesus na mesa. A gente vai entender o que é essa festa e o que eles estavam fazendo ali. A palavra diz aqui que era a festa dos pães asmos e que era o primeiro dia da festa. E eles sacrificavam a Páscoa. Então Jesus precisava celebrar a Páscoa, que havia sido instituída há tanto tempo atrás, através da vida de Moisés. E olha que interessante, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem dele. Se você está preocupado nessa noite, eu queria que você gravasse isso no seu coração, que tudo vem dele, que tudo é por ele, todas as coisas. E aí eles têm uma missão: preparar um lugar, preparar a ceia, preparar a Páscoa, mas eles não sabem como fazer isso. E olha, isso é tão fundamental, tão importante. Preste atenção a esse detalhe do texto. Eles vão até Jesus e fazem uma pergunta que eu e você precisamos fazer também. Jesus, onde queres que vamos fazer os preparativos? Jesus, de que jeito o Senhor quer? Aonde o Senhor quer? Quando eles recebem a missão de Jesus de preparar a Páscoa, eles não saem fazendo aquilo que eles achavam melhor. Talvez eles já tinham aprendido nos 3 anos de caminhada, eles já tinham aprendido como Jesus fazia as coisas, como funcionava, os puxões de orelha que eles já tinham tomado. Você está entendendo isso? Que então eles vão para Jesus e falam: Mas Jesus, de que jeito? Aonde o Senhor quer? E Jesus, ele já tinha uma resposta pronta, que se você ler e prestar atenção, você vai falar: como que Jesus sabia disso? Vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vê que é tudo sincronizado. Quando vocês entrarem na cidade, vai ter um homem passando com um cântaro de água, com um jarro de água. Então vocês vão seguir esse homem. E se tivesse 2 homens passando? E se não tivesse nenhum homem aquela hora passando? E Jesus sabia que quando eles entrassem na cidade, ia ter esse homem passando. Ele fala assim: segue esse homem.
E na casa que ele entrar, vocês entram. Olha que loucura isso. Aonde ele entrar, vocês entram também. Quando nós temos a disposição de perguntar para o Senhor: como é, Jesus? Como é que o Senhor vai fazer? Sabe por quê? Porque a gente resolve acreditar que somos nós que temos que fazer. Sim, Ele quer usar as tuas mãos. Sim, Ele quer usar as tuas habilidades. Sim, Ele quer usar as tuas capacidades. Mas precisa ser do jeito de Jesus. Amém, igreja? Amém? Porque aí nós começaremos a diferenciar de uma igreja para outra. Da igreja de Marta para a igreja de Maria, por exemplo. E aí eles fazem isso e eles entram na cidade e não é que tem um cara passando com um jarro de água bem naquela hora. Não é que aquilo que Deus te falou um dia se cumpriu. Será que alguém tem um testemunho desse para contar? Não é que Deus falou para você fazer alguma coisa há um tempo atrás e não é que foi bem do jeito que Ele falou? E não é que se nós tivermos coragem de dar crédito ao que o Senhor está falando, iremos experimentar o sobrenatural? Amém, igreja? Será que se dermos ouvidos para o que Jesus está falando, não faremos do natural o sobrenatural? Ou não viveremos o sobrenatural naturalmente? Será que se nós colocarmos a nossa memória para funcionar, e eu desse o microfone para vários de vocês aqui, vocês não contariam grandes testemunhos da parte do Senhor? Tem vários amigos aqui. E tem uns que são de muitos anos, né? Tipo o Gil e a Rô. Eu estava lembrando, nossa, quanto tempo a gente se conhece. Quanto tempo. E deles eu sei de alguns, mas talvez outros eu não sei. Gente, essa é uma noite de relembrarmos. Amém, queridos? Ativa o teu espírito nessa hora. Eu quero que você ative o teu espírito nessa hora. Eu não quero ativar por uma eloquência. Eu não quero que eu ative de uma forma mecânica o teu espírito. Eu quero que você ative o seu espírito agora. Começa a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Comece a se imaginar, feche os seus olhos por um instante e enxergue a mesa da ceia do Senhor. Como você acha que é essa mesa? Você acha que a toalha é branca? Você acha que essa toalha é de linho? Você acha que os utensílios que estão sobre essa mesa são de prata, são de barro? Você acha que o cálice é de cristal ou é algo mais rudimentar? Como seria a mesa de Jesus? Qual é a música que está tocando nessa mesa? Qual é o cheiro que eles estão sentindo nessa mesa? Que cheiro você gosta? Sim, eu estou tentando fazer você usar recursos que Deus te deu, recursos que Ele colocou na sua mente, para que você comece a visualizar a mesa que Jesus está. Imagine o barulho de pessoas conversando e falando, porque Jesus era motivo de alegria, Jesus era motivo de muitas histórias boas para se contar. Imagina aqueles discípulos contando os milagres, contando os testemunhos. Lembra, olha o que aconteceu, poxa, essa semana foi demais, foi incrível o que aconteceu a semana. Poxa, eu achei que não ia dar certo, mas deu certo. Eu achei que não ia curar, mas curou. Imagina que você chega agora e senta nessa mesa. Como você é recebido, com certeza eles vão te abraçar, com certeza eles vão te dar um beijo, com certeza Jesus vai olhar para você. E se Jesus olhasse para você hoje? E se Jesus olhasse na tua direção hoje? Quando Jesus olha, as pernas estremecem. Quando Jesus falava alguma coisa séria, todos eles ficavam arrepiados e começavam a discutir entre eles. Não fui eu, foi você. Não é comigo, é com você. Não, sou eu que vou. Não, eu sou mais amado, eu sou mais querido. Não, eu que gosto mais de Jesus. Queridos, essa mesa, ela está posta todos os dias. Ela está posta todos os dias. Será que a gente levanta correndo e não dá nem tempo de tomar café, porque eu preciso pegar o ônibus, eu preciso pegar meu carro, e eu vou embora e deixo Jesus na mesa?
Será que eu volto cansado à noite? A mesa está lá, eu passo, pulo por cima dela e preciso dormir porque eu vou acordar cedo no outro dia? Será que a gente vai conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida, igreja? Pulando a mesa de Jesus, não tendo tempo para Jesus? Será? Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Na mesa de Jesus tem fartura, tem fartura. Na mesa de Jesus tem a provisão, tem a provisão. Mas na mesa de Jesus tem contrariedades. Diga para essa pessoa, contrariedades. Isso, uma palavra meio chata até de falar. Tem. Sabe por quê? A gente imagina uma mesa do Papai Noel. Mas não é a mesa do Papai Noel, é a mesa de Jesus. A gente imagina a mesa do Joãozinho e da Maria no conto de fadas, cheia de doces. Mas é a mesa de Jesus. E na mesa de Jesus tem traição também. Se fosse eu, Judas não ficaria na minha mesa. Se fosse você daria um jeito de limar Judas da tua mesa. Porque Jesus sabia quem era. E se eu tivesse o poder de saber quem ia me trair, eu não seria crente. Talvez eu fosse reprovado. Eu seria reprovado rápido. E quando acontece algo, você fala: Jesus, por que você não me avisou que essa mulher era uma cobra? Jesus, por que você não me avisou que esse cara era um traíra? E eu acho que ele deve pensar assim e falar baixinho, porque se eu te avisasse, você seria reprovado. Só por isso eu não te avisei. Jesus, por que isso está acontecendo, Jesus? Hoje de manhã eu sentei na tua mesa e tomei café contigo, Jesus. Como que isso pode acontecer agora, a meio-dia? Porque na mesa de Jesus tem a contrariedade também. Sabe por que tem? Porque ela é necessária para chegar no destino final. Ela é um elemento, um combustível para chegar no propósito. Diga propósito. Deus te fez com um propósito, meu querido. Deus não te fez para vir domingo à noite na igreja simplesmente. Sim, Ele fez para você vir domingo à noite. Não começa a não vir não. O pastor fica preocupado, perde os cabelos, a gente fica mal. Falando, onde estão? Não, mas na verdade, não é só isso, não é só isso. Ele te fez com um propósito. E esse propósito é eterno. Diga eterno. Ele é para sempre. Ele é para sempre. Ele vai ficar para sempre. Porque não vai ser uma herança. De você não ficará só uma herança. Creio que pode ficar uma herança. Mas de você pode ficar um legado. Sabe por quê? Porque você não é para sempre aqui nessa terra. Eu não sou para sempre aqui nessa terra. E tem algo que é eterno comigo que vai ficar para o meu filho. Tem algo que é eterno que o meu filho vai passar para o meu neto. Tem algo que o meu neto vai passar para o meu bisneto. Como Deus fez um dia na vida do meu bisavô, lá em Catanduva, seu Ângelo, Ele fez na vida do meu avô, Ele fez na vida do meu pai, Ele fez na vida dos meus irmãos, na minha, e já começou a fazer na do meu filho. Olha quantas gerações eu estou falando. Você fala, não, mas meu bisavô não era pastor. Mas o bisavô de Jesus também não era pastor. Na linhagem de Jesus tem uma prostituta. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo, mas eu não sou como fulano, como ciclano. Você só precisa ser como Jesus. Tá tudo certo. Não me diga quem é o seu pai, quem é seu avô, quem é a sua mãe, quem é a sua bisavó. Diga quem é Jesus para você. Amém? Diga quem é Jesus na sua vida. Na mesa de Jesus tem contrariedade, sim. Sabe por quê? Para ativar o propósito de Jesus, foi necessário que o próprio Espírito Santo de Deus pegasse Jesus e conduzisse ele para o deserto. Falaram, mas não conduziu ele para o palácio? Não, conduziu ele para o deserto. Para ficar 40 dias sem comer e sem beber. E nesses 40 dias ele é tentado por Satanás. E nesses 40 dias Satanás fala assim, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. E ele não tinha poder para fazer isso.
Há um perigo quando a gente acha que tem poder para fazer aquilo que não é hora de fazer ainda. Porque você vira um macumbeiro gospel. Você vira um feiticeiro gospel. Você fala, em nome de Jesus, que esse cara morra e eu seja promovido, e ele fica para trás. Que meu chefe que me atormenta não vá amanhã, que ele perca o emprego dele, e não sei o que meu vizinho, aquele cachorro que late demais, morra engasgado com o osso, e qualquer coisa. Mas você começa a perder a linha. Portanto que, quando Jesus é contrariado, a gente está seguindo o modelo de Jesus, igreja? Ou é o modelo do Júnior? Pastor Júnior, pastor Carana? Não. O modelo é de Jesus. Então, quando ele é contrariado, ele não responde com a lógica natural das coisas. Ele não responde, ele não revida. A resposta de Jesus não é um revide. Quantas vezes a gente revida? Muitas. Toma lá, dá cá. Principalmente se for casal. Falou, tomou. E beijinho no ombro depois. Gostou bem? Mas acontecem as coisas e a gente não responde. A gente revida. Jesus está chamando para que a gente ande com Ele, amém? E para que a gente comece a dar respostas. Nós precisamos ser a resposta que o mundo precisa. Nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos ser a resposta. Você está cansado de procurar resposta, não está? Eu já fui ali, eu já fui aqui, eu já perguntei para Deus, Ele não respondeu. Ele respondeu, mas eu não vi cumprir. Mas não sei o que lá. Está errado. Nós precisamos ser a resposta. Um dia eu estava mal. Era moleque. Bem molequinho. Eu estava mal. Nessa época a gente estava sem plano de saúde lá em casa. E aí minha mãe me levou no hospital. E assim, chegamos na Santa Casa lá para variar, né? Não tinha um leito para mim. Eu não conseguia ficar de pé direito. E eu já tinha passado muito mal. Não tinha mais o que vomitar na minha vida. Já tinha vomitado até meus pecados. Tudo. Eu não tinha mais o que fazer. E quando já tinha passado um perrengue muito grande. E nada resolvia. E quando a minha mãe viu aquele hospital daquele jeito, e tanta gente doente, gente tudo quebrada, gente com tiro, gente que não sei o quê, eu acho que ela pensou assim, se eu deixar meu filho aqui, ele vai piorar mais do que ele já está ruim. Mas se eu tirar ele daqui, eu faço o que com ele? Aí ela ficou perguntando, Jesus, o que eu faço com ele? Jesus, o que eu faço? Não perguntou nada. Falou assim, vamos embora daqui agora. Não, mas mãe, eu não estou conseguindo, mãe, não sei o que. Vamos embora daqui agora, vamos para casa. Aí eu olhei em volta assim e falei, vamos correndo. Não lembro o que os médicos, as enfermeiras falaram, ou se ninguém nem viu a gente sair. Eu sei que eu cheguei em casa, me joguei, caí na cama, ela colocou a mão na minha cabeça e declarou a cura na minha vida. E a partir daquele momento, aquela foi a resposta, a partir daquele momento eu fiquei bom. A partir daquele momento eu fiquei bom. Ela não precisava fazer uma pergunta para Deus, ela precisava dar uma resposta para Deus. Foi naquele momento. Queridos, o que está faltando na nossa vida não é pergunta, é resposta. O que está faltando na nossa vida não é uma igreja mais legal, é resposta. O que está faltando não é um louvor mais legal, é resposta. O que está faltando não é palavra, gente. O que tem de palavra no nosso Brasil, o que tem de homens sendo usados para liberar o profético de Deus sobre a nação, o que tem de homens sendo usados na sabedoria da palavra de Deus para ensinar aos crentes, não falta. Se você ligar o teu YouTube, com certeza você pode ser edificado com uma palavra de Deus poderosa. Não falta. O que falta é uma resposta. Amém, gente? É um amém difícil de dar esse. É um amém que sai espremido, apertado, doído. Mas é verdade. Se achar que não é, depois no fim do culto, vem falar comigo. A gente vê aqui na palavra. Mas eu entendo que eu não tenho em mim todas as verdades. Mas eu tenho aquele que tem todas as verdades, Jesus.
Querido, se em algum momento você precisar discutir sobre algum assunto, talvez você tenha até uma razão a mais que eu, mas nós precisaremos abraçar a Jesus, porque Ele tem todas as verdades. Amém, queridos? Então Jesus, Ele senta e quando Ele parte o pão, é um momento especial. Aquela conversa de que sou eu mestre, sou eu mestre, sou eu mestre, aquela conversa já ficou para trás, aquela conversa já não tem mais importância para Jesus, Ele já não está pensando no traidor, Ele já não está pensando no que vem pela frente, Ele está dando graças ao Senhor. Obrigado, Pai, graças te dou, e Ele parte o pão, porque aquele é o momento mais poderoso na nossa vida, é quando Jesus parte o pão. Você fala, mas eu tenho falta de um monte de coisa, porque Jesus ainda não partiu o pão. Se Jesus partiu o pão com você, não vai faltar nada na tua vida. Amém? Eu estava num congresso, nesse congresso, e veio uma senhorinha, já bem idosa, loirinha, aquele cabelinho assim, bonitinho, arrumadinho, de senhora, de vovó, que eu gosto, e ela começou a contar do trabalho dela no Haiti. Deus levou ela, e quando ela chegou no Haiti, tinha um missionário que estava pedindo ajuda. Jesus, eu não aguento mais ficar nesse lugar, eu já dei toda a minha vida aqui. Ele estava bem velho, bem doente, bem desgastado, e quando ela chegou, ela achou que ia poder fazer alguma coisa, mas eram milhares de pessoas, milhares de crianças doentes, morrendo. E quando descobriram que ela estava lá, ela é uma americana, descobriram que ela estava numa determinada cabana, uma casinha lá, vinham e colocavam no chão as crianças que estavam morrendo. E ela falava, Jesus, eu não posso fazer nada, Jesus. Eu não posso fazer nada, eu não tenho remédio, eu não consigo curar todo mundo, porque o Senhor está fazendo isso comigo. E Deus levantou essa mulher. E quando eu ouvi, ano passado, eu ouvi essa mulher falando, fazia mais de 30 anos que ela estava no Haiti, e tinha milhares de testemunhos de milagres para contar. Amém, queridos? Era totalmente contrário à cena quando ela chegou lá. E ela resolveu tudo? Não, até hoje ela não resolve tudo, mas são milhares os milagres que ela conta. E eu estava essa semana, acho que eu contei para o meu amigo Diego, para a Giane, assim, a gente estava junto comendo e eu contei isso. Um menininho, 4 anos, Rafael, filho de um amigo de uma amiga que trabalha comigo. Eu não conheço o casal. E esse menininho ficou doente. Esse menininho começou a ter convulsões e febre altíssima. E no hospital ninguém descobriu o que ele tinha, ninguém descobriu o que o Rafael, 4 anos, tinha. E ele começou a convulsionar várias vezes e ele entrou em coma. E essa amiga, toda vez que tinha uma notícia do Rafael, ela vinha chorando para mim, porque eu acho que ela é mãe também e sentia as dores. E ela vinha chorando para mim e falava assim, faz alguma coisa. Poxa, vou liberar um empréstimo para esse menino, o que eu vou fazer? Liberar um crédito especial para ele? Não, mas ela sabe quem eu sou. A minha identidade não é secreta. Alguns me assistem no YouTube ou no Facebook, melhor dizendo. Então, bom, já que eu vejo o Registon pregando, faz alguma coisa pelo amor de Deus. Eu falei, vamos no hospital, mas por vários motivos não deu para ir para o hospital. Eu falei, mas tudo bem, se a gente não vai, eu vou orar mesmo assim pelo Rafael. Ah, mas ele vai ter que fazer um exame e que tem que ir para os Estados Unidos e eles não têm dinheiro e todo aquele sofrimento. Eu falei, não tem problema, eu vou orar pelo Rafael. E na quinta-feira eu estava numa reunião e chegou uma mensagem que o Rafael tinha saído do coma. Chegou uma mensagem que o Rafael estava reagindo. E eu acredito que Deus está trabalhando na vida do Rafael. Eu acredito que hoje ele pode estar literalmente saindo da morte para a vida. Hoje é o dia de nós celebrarmos a vida, queridos.
Na mesa de Jesus nós vamos celebrar a vida. Vamos voltar um pouquinho para trás. Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, porque eu quero que você tenha um entendimento de onde começou. Deus faz milagres? Deus é um Deus que passeia na história. Ele é o alfa e o ômega. Ele já foi e ele já voltou. Antes de você perguntar, ele já tem a resposta. Êxodo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga da porta para as casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Queridos, lá no Egito, Deus instituiu a Páscoa, falando com Moisés: Moisés, eu vou fazer algo, mas o seu povo, o meu povo, precisa estar preparado. E Deus dá uma instrução para Israel. Deus dá uma orientação do que eles tinham que fazer. E eles vão e pegam o cordeiro, pegam as ervas amargas, preparam aquela ceia. O sangue do cordeiro eles colocam sobre os umbrais das casas. Você já deve conhecer essa história. E quando naquela noite o anjo da morte passa sobre o Egito, derrubando e matando todos os primogênitos do Egito, os filhos de Israel foram guardados. Queridos, aí foi instituída a Páscoa. Aí, um pouquinho mais para frente, eu te aconselho a ler esse texto e entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Um pouco mais para frente, eles instituem a festa dos pães asmos. São 7 dias onde eles comeriam pão sem fermento, porque para a casa do judeu não poderia ser levado fermento. E eu quero trazer isso para a nossa vida nessa noite. Que a gente tire o fermento da nossa vida. Que o nosso pão seja sem fermento. Amém, queridos? Nós precisamos. O que significa pão? Significa o evangelho, o alimento, a palavra. O que significa fermento? O que é humano, aquilo que nós acrescentamos, aquilo que nós colocamos para dar volume, aquilo que nós colocamos para dar tamanho, aquilo que nós colocamos para dar um resultado. É tudo que é humano, é tudo que é dispensável. E eles ficavam ali 7 dias comendo pão sem fermento. Eles ficavam 7 dias lembrando que eles precisavam ser genuínos da palavra de Deus. Eles ficavam 7 dias lembrando que tudo que eles precisavam para o alimento deles era
a palavra. Era o que é puro. Tudo que é puro, tudo que é bom, procurar isso. E eles lembravam isso. E quando lá no Novo Testamento, quando lá Jesus, antes da sua morte, pede para os seus discípulos: vamos fazer aqui a nossa Páscoa, vamos celebrar a festa dos pães asmos, vamos celebrar, vamos sacrificar. Ele estava fazendo menção a algo que Deus tinha instituído lá sobre a vida de Moisés, sobre o povo de Israel dentro do Egito. Às vezes Deus vai te dar algo dentro de uma terra que não é a sua terra, dentro de um lugar de contrariedade, mas esse algo que Deus vai te dar ali, você vai levar para toda a sua vida. Eu creio que Deus está fazendo isso. Eu creio que Deus está fazendo isso na nossa vida. Ele está nos preparando, Ele está nos forjando, Ele está entregando para nós coisas que são eternas e que usaremos não dentro do Egito, mas usaremos para entrar na terra celestial. Celebre na tua casa um pão sem fermento. Quando você for orar e você perceber que a tua oração tem muito fermento, começa a voltar para trás e dizer: Espírito Santo, me ajuda aqui a fazer uma oração sem fermento. Me ajuda aqui, Senhor, a orar a palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, não o meu. Quando eu quiser tornar o meu nome santificado, vamos lembrar e entregar toda a santidade ao Senhor. Seja feita a sua vontade e não a minha, Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos tirar o fermento de dentro da nossa casa, de dentro do nosso coração. E Deus então faz cumprir o que Ele falou, e aqueles primogênitos do Egito morrem, e o faraó, ele fala assim: vocês aqui sumam da minha frente, vão embora, vocês estão acabando com o nosso povo. E eles saem da terra do Egito. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me, não sacrifica-me, mas santifica-me, todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou aos seus pais, a terra prometida, que para ti daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Deus falou no Egito, Deus cumpriu na terra prometida, Deus selou em Jesus Cristo, porque Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que não precisa fazer agora, porque Ele já está fazendo, porque Ele já fez, porque Ele ainda fará. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu sou, diz o Senhor. Portanto, que essa seja uma noite de nós refletirmos um pouquinho. Essa é uma noite de nós lembrarmos do nosso verdadeiro chamado em Jesus. Essa é uma noite de não ligarmos o piloto automático. Essa é uma noite para não ser Nutella, como diria. Essa é uma noite para ser raiz. Amém, queridos? Essa é uma noite para entender que o que Deus começou na tua vida, muitos anos atrás, hoje você está celebrando aqui. Hoje você está com saúde, hoje você está em família, hoje você tem filhos. Hoje Deus te deu um lar. Mas talvez alguém ainda será, alguém ainda fará. Mas ainda, queridos, celebraremos com Ele quando Ele nos colocar em outros patamares.
Você entende o que eu estou falando? Porque tem pessoas aqui que têm chamados tão específicos, que nós oramos, nós compartilhamos, nós vivemos, nós sabemos. Meu querido, você que tem um chamado de Deus e já tem consciência disso, grava essa noite, porque quando você chegar em lugares que você vai dizer assim, o Senhor falou que faria isso, você vai celebrar do mesmo jeito que você vai celebrar hoje. Amém? Você vai celebrar com a mesma intensidade que você vai celebrar hoje. Quando naquele dia o encontrarmos para a boda do Cordeiro, as bodas, então celebraremos com Ele, como vamos celebrar nessa noite. Amém? Você não vai ser, você já é um filho amado. Veja, o Pai preparou cordeiros para serem sacrificados, para que Ele fosse celebrado naquelas mesas. E o sangue daqueles cordeiros foram usados para que o povo de Deus fosse guardado. E aí evolui um pouquinho, e Deus diz: separe para mim todos os primogênitos, consagrem eles para mim, porque eles são meu. Mas os tempos evoluem, e chega a plenitude dos tempos, aonde Deus diz assim: eis aqui o meu primogênito amado, com eles vocês celebrarão na minha mesa, e o sangue dele será sobre vocês, e vocês serão guardados, e os seus filhos serão guardados. Nós somos o Israel espiritual, nós somos o Israel de Deus. Então não pode ser que você vai sair daqui da mesma forma como você entrou, como um qualquer, para dizer assim: eu estou morrendo disso ou daquilo, eu estou morrendo pela enfermidade XYZ, eu estou morrendo porque eu não tenho recursos, porque eu não tenho dinheiro, o meu sonho está morrendo porque eu não tenho condições de cumprir. Não, você é Israel de Deus. E em nós está todas as provisões que precisamos. Em nós está o alimento necessário. Em nós, sobre nós veio o sangue do Cordeiro que se entregou pelo mundo. Queridos, aquele mesmo Cordeiro que alimentou o povo de Israel foi o mesmo Cordeiro que subiu na cruz para se entregar pelo mundo, sem mancha, sem mácula. É o mesmo. Mas hoje esse Cordeiro, ele brada como um leão. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque se ele não estiver bradando no teu coração, eu não sei o que te dizer. Nós vamos participar nessa hora da mesa com Jesus. Eu quero fazer isso de forma espiritual, em família e entre amigos. Eu vou chamar o pastor Carana para fazer essa oração. Fecha os teus olhos. Aleluia. Pai, te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus, por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de podermos celebrar, Senhor, essa Páscoa. Senhor, celebrarmos, Senhor, a vitória lá na cruz do Calvário, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós consagramos cada elemento, Senhor, da qual estaremos participando, e sejamos edificados, Senhor, em Ti. Amém, Senhor.